as mulheres passam a ter um importante instrumento de proteção. A presidente Dilma Rousseff sancionou em março a lei que torna o feminicídio como um homicídio qualificado. O feminicídio acontece quando a vítima é mulher e o crime foi praticado por motivo de razão de gênero. O texto também traz novas causas de aumento de pena. A lei vem num momento em que foram registrados na última década mais de 43 mil assassinatos contra as mulheres no Brasil. Quais serão as repercussões dessa lei? O feminicídio é o assunto de hoje no Momento Jurídico. A discussão inicial em relação à lei do feminicídio gira em torno do caráter sexista, que é um preconceito no texto da lei. Esse caráter sexista ele vem à tona quando a lei define entre as suas qualificadoras que o crime de feminicídio seria um homicídio praticado contra uma pessoa em razão do seu gênero, no caso, a mulher. Doutor Rafael, suas considerações iniciais? Boa noite. Bom, inicialmente o que nos cumpre aqui hoje é tentar desfazer uma certa confusão que há entre a Lei Maria da Penha e a lei que instituiu o crime de feminicídio. Não é verdade? Porque em um contexto nós temos essa crítica do caráter sexista, do caráter preconceituoso, e em outro contexto nós não vemos esse problema. Então, a lei que instituiu o feminicídio veio tutelar um problema exclusivamente para uma vítima, a mulher, quando na verdade o problema ele é ambivalente, ele não se restringe só à mulher. Homens, crianças, idosos também sofrem de violência doméstica. E aí é que surge essa confusão de ser a lei que instituiu o crime de feminicídio uma lei de caráter preconceituoso. Certo, certo. Vale a pena aqui explicar, pessoal, que a Lei Maria da Penha não trouxe o crime de Maria da Penha, como muitas pessoas falam. Às vezes tem uma briga de homem e mulher, que a mulher provocou ou que o homem provocou, as pessoas já falam na hora, vai incidir na Lei Maria da Penha. Mas não é isso. O que a Lei Maria da Penha busca tutelar é a chamada violência gênero. É uma violência que exige que o desrespeito seja em relação ao sexo da mulher. Nesse sentido, nós temos a violência gênero que visa objetalizar a mulher, transformar a mulher em um objeto, achar que ela é propriedade sua. Isso pode acontecer mesmo quando não envolva conduta criminosa. Certo que não acontece no feminicídio, que se refere exclusivamente a uma conduta criminosa. Daí a discussão se seria uma qualificação preconceituosa ou não. Preconceituosa ou não, porque a violência gênero, realmente a Lei Maria da Penha, ela vem e esclarece que qualquer violência ligada ao gênero, ou seja, tratando a mulher como objeto, que ocorra na unidade doméstica, ou no âmbito familiar, ou em qualquer relação íntima de afeto, incidirá todo o regramento da Lei Maria da Penha, que não trouxe crime, repito. Trouxe considerações processuais penais, medidas de proteção, prevenção. Inclusive sexual, psicológica, material, moral. Sim. Então a Maria da Penha ela engloba. Sim. A psicológica seria um belo exemplo de uma violência gênero, uma situação que a pessoa incidiria na Lei Maria da Penha sem praticar um crime. Por exemplo, o adultério. Quando o homem debocha de sua mulher, confirmando que a traiu. Isso seria uma violência psicológica fortíssima, porque a mulher se sente diminuída, ela se sente realmente um objeto e acaba sendo atingida em diversas maneiras que não especificamente vai gerar uma responsabilidade penal a quem praticou aquela conduta. Então, feita essa breve consideração sobre a diferença do objeto da Lei Maria da Penha, que é a violência gênero, e o objeto do feminicídio, que envolve uma violência gênero ligada necessariamente a um crime, seria importante esclarecer por que não tivemos essa discussão de caráter sexista quando do implemento da Lei Maria da Penha. Correto. Suas considerações, doutor? Dentre outros exemplos que o doutor Rafael nos trouxe aqui, a Lei Maria da Penha, ela, apesar de não instituir nenhum crime, ela institui algumas relações processuais
relacionados a um outro crime, que né, a Lei Maria da Penha trata de questões processuais quando é cometido algum crime nas relações domésticas, nas relações de afeto, na relação familiar, no contexto da lei. O feminicídio, como já bem dito por Rafael, ele já vem com um caráter mais exclusivo. Por que exclusivo? Porque na Lei Maria da Penha, as matérias de medidas protetivas, dentre outras, ela também, pelo juiz, pelo caráter de livre convencimento, de livre iniciativa do juiz, ele pode aplicar essas questões as medidas protetivas também para os homens. Inclusive, tem vários julgados já que os juízes implementam as medidas protetivas da Lei Maria da Penha para homens. Então, daí foge o caráter sexista da Lei Maria da Penha. Exatamente. Não só por isso. Certo. Instituiu também o parágrafo 9º do artigo 129, que são as lesões corporais, que não especificou mulher ou homem na letra da lei, então serve tanto para um como para o outro, crianças, idosos. Então a lei engloba mais outros tipos todo tipo de vítima. É uma lei que visa proteger o ambiente doméstico, né, a unidade familiar, e não especificamente um sujeito determinado. Que é o que em razão do gênero, que no caso a grande discussão está em torno disso, né, que o feminicídio em torno da pessoa do sexo feminino. Só pessoa do sexo feminino. Apesar de, estatisticamente falando, ser a maior vítima de crimes no âmbito doméstico, não é exclusivo de mulher. O homem também... Sim. O homem também pode matar uma mulher dentro da... A mulher pode matar um homem. Aliás, uma mulher pode matar uma mulher dentro da relação doméstica. Né? Um exemplo muito comum, que às vezes um vizinho seu possa ter, ou um conhecido próximo, são aquelas situações em que o homem está acamado e sofre abusos físicos pela mulher, que deveria tomar conta, que deveria dar apoio. Então, especialmente quando o personagem vulnerável, seja o homem, nós deixamos a desejar quando criamos um crime denominado feminicídio, que poderia tutelar uma ampla gama de bens jurídicos, e houve talvez esse equívoco legislativo de direcioná-lo especificamente a um sujeito determinado, deixando em aberto a condição dos demais. Decorre, né, a Lei Maria da Penha, apesar além das considerações já feitas aqui, ela decorre de uma ação afirmativa. O que é essa ação afirmativa? São medidas pelo poder público ou pela iniciativa privada para tratar os desiguais como desiguais e os iguais como iguais. É para promover cada vez mais essa igualdade entre gêneros, que é o que se discute na Lei Maria da Penha. O que não é o caso do feminicídio. Lembrando que é um princípio constitucional. É um princípio constitucional, que é a igualdade de todos. A Lei Maria da Penha, ela traz essa ação afirmativa. Ela está ali para afirmar, para concretizar o direito da igualdade entre homens e mulheres pelo contexto doméstico. Mas também ela ressalva alguns direitos que não só direcionada para a mulher, tanto a mulher quanto o homem. Como as medidas protetivas. Como as medidas protetivas. Que apesar de ter sido uma discussão no início da lei, que a lei é de 2006, acabou entendendo-se em série de jurisprudência que as medidas de proteção, como o caráter civil que elas carregam, poderia ser aplicada pelo Poder Geral de Cautela do magistrado, também a proteção do homem. E, inclusive, vale aqui registrar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é pioneiro em decisões nesse sentido, de ampliar, de estender também essas medidas de proteção para o personagem homem, quando vulnerável. Não importa aí, na verdade, o sexo. Entendi. Importa o estado de vulnerabilidade, né? Correto, isso. A ação afirmativa, como dito pelo Dr. Joel, ela vem concretizar na realidade fática, no mundo dos fatos, um princípio constitucional da isonomia. Não adianta a gente ter uma Constituição linda que traz princípios incríveis como o da igualdade, sem que tenhamos instrumentos hábeis a concretizá-lo na realidade. E aí surge a Lei Maria da Penha. Foi uma lei muito bem elaborada, uma lei que afetou a realidade e cumpriu a finalidade que o direito se propõe. Correto. E em contrapartida, a lei do feminicídio, que agora foi
estava sendo votada, né, que foi sancionada agora em março. Ela é de uma lei de 2014, que foi sancionada já em 2020. Trâmite relâmpago, né? Trâmite relâmpago aí. Ela não tem esse caráter isonômico no meu ponto de vista, tendo em vista que ela trata o desigual apontando a sua desigualdade. Então ela trata a mulher, por exemplo, como uma vítima que tem que ser vitimiza a mulher e em contrapartida não o homem. Sim. Então ela não como tem se fosse caráter. a mulher a única, sim, a única que poderia figurar no polo passivo de um homicídio praticado dentro do âmbito doméstico. Como sendo a única vítima, Possível. Que não é o caso da Lei Maria da Penha. É nesse contexto que não teve essa discussão quando foi criada a Lei Maria da Penha em 2006. Essa discussão do caráter sexista, do caráter preconceituoso, está tendo agora, tendo em vista que essa ação afirmativa não está elencada nessa lei, lei de feminicídio. Ela não está acoplada nessa lei. Você não consegue visualizar uma ação afirmativa na lei de feminicídio, como você consegue constatar na Lei Maria da Penha. Sim. E inclusive, quando do implemento da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, para quem quiser dar uma lidinha nela depois, ela consagra uma proteção geral no sentido de tutelar qualquer situação de vulnerabilidade que esteja no contexto doméstico, no contexto familiar ou no contexto de relação íntima de afeto. Ela não se restringe a um pequeno âmbito de incidência da criminalidade, né? Quando do seu implemento, reconheceu-se que o homem também é vítima de violência em âmbito doméstico, tanto é que modificou, como dito pelo Dr. Joel, o artigo 129, que traz a lesão corporal, qualificando a lesão corporal simples e trazendo causa de aumento de pena para grave, gravíssimo em seguida de morte, protegendo o homem, protegendo a criança, protegendo o idoso. E aí trouxe uma proteção especial à mulher, já que devemos reconhecer, e não há que negar, que estatisticamente a mulher é vítima em muito mais casos do que o homem, mas não é a única vítima. Erro que acabou sendo cometido pela Lei 13.104, que instituiu o crime de feminicídio no Código Penal. Vale ressaltar também que esse caráter de submissão da mulher, esse caráter de fragilidade, isso vem num contexto histórico que todos nós sabemos que a conquista das mulheres é muito recente. Na área industrial, na área do trabalho. E ainda está em progressão. A gente vê, por exemplo, que mulher ganha menos que homem, que ela tem fragilidade de força em relação ao homem, que ela tem meus pais, por exemplo, ainda tem esse caráter, ainda tem esse pensamento de um caráter mais submisso, um caráter mais que o homem que manda. Então isso vem num trata a mulher como objeto, né? Trata assim, o povo que é criado nessa ideologia passada, que está vindo mudando, trata a mulher como se fosse assim, ela é totalmente submissa, e o homem que é o chefe, que manda e tal. Então por isso que foram criadas essas ações. O que acaba retratando, na minha opinião, o equívoco da Lei 13.104, que instituiu o crime ora discutido. Porque ele deixou de lado esse aspecto. Isso, ele não era muito mais benéfico para a sociedade se ao invés de vir com a lei que torna o crime de homicídio qualificado, ao homicídio de mulher, que é o feminicídio, trouxesse políticas públicas para tratar da base do problema, né? Educação dos filhos dentro de casa, o exemplo dentro de casa, para mudar esse contexto. A cultura brasileira de tratamento igual entre os gêneros. No próximo bloco a gente continua discutindo sobre feminicídio.